Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Garganta está sendo forçada, mas com um objetivo nobre. Estou forçando a garganta para levar a palavra, a lâmpada de Deus para o mundo que está nas trevas, a luz de Deus para o mundo que está perdido no caminho errante, a lâmpada iluminando os pés, e luz para iluminar o caminho é a palavra de Deus. E nesse momento eu quero convidar você para a gente trabalhar um pouco aqui nas Escrituras, com as Escrituras. Para a gente aprender um pouco mais de Deus. Amém, irmãos? Estou aqui convidando alguns irmãos para participarem, se quiserem, tá? Vocês podem vir participar, pode comentar, pode botar o questionamento, podem usar o senso crítico, fiquem à vontade. Tá bom, irmãos? Estou convidando vocês aí. E eu quero falar agora sobre a questão de muitos está anulando na sua vida o sacrifício de Cristo. Muitos estão crendo em vão em Jesus. Muitos estão saindo e caindo da graça de Deus. É triste, mas é verdade. Isso tem acontecido. Muitos estão anulando a graça de Deus nas suas vidas e voltando à maldição. A maldição do pecado e de suas consequências. Muitos estão caindo da graça, crendo em Jesus em vão. Muitos estão crendo em Jesus em vão. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus para a gente poder ministrar e aplicar. A palavra de Deus nos ensina a instrução dela para a nossa vida, para que a gente aprenda, seja esclarecido e instruído com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, deixa eu botar aqui, não perturbe, para não ter nenhuma interferência aqui na gravação. Vamos lá. Agora citar alguns textos. Eu quero convidar a sua atenção, nesse momento, para alguns textos que eu vou citar aqui. Textos dentro do contexto que eu vou aqui ministrar. Amém? Vou citar os textos dentro do assunto que eu quero transmitir para vocês. Vamos lá. E o assunto dessa live de hoje é: muitos estão anulando o sacrifício de Cristo em suas vidas e voltando à maldição novamente. Estão crendo em Cristo em vão. Por quê? Vou explicar aqui para você entender. Se você está dentro desse erro, voltar.
receber a instrução da palavra, para não caminhar perdido, pensando que está salvo e achado por Deus. Vamos ler alguns textos para você entender por que é que eu estou dizendo que muitos estão anulando o sacrifício de Cristo nas suas vidas e voltando à maldição. Vamos ler o primeiro texto, Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você tem que ler e buscar entender, tá bom? O fim da lei é Cristo para todos. Aquele que crê ser justificado, sair da maldição da lei. A lei não era só para os judeus. A lei foi levada ao conhecimento dos judeus. Mas a lei é a condenação do pecado, que é levada para toda a humanidade. Amém? Tem alguém que diz assim, não, mas a lei era só para os judeus. Os judeus que tiveram conhecimento da lei. E esse povo era a nação sacerdotal de Deus para levar esse conhecimento do pecado que a lei revela para outros povos. Mas esse povo falhou. Israel falhou. Mas a lei não é só para os judeus. A lei não mostra só o pecado dos judeus. A lei traz a sentença do pecado para toda a humanidade. Os que estão na lei e os que estão sem lei. Os que conheceram, receberam a lei e os que não receberam. Todos estão dentro de maldição. Então vem para cá. Porque tem gente aí que complica muito a verdade simples do Evangelho. Eu gosto de esclarecer. Bem simples e objetiva a instrução que eu levo. Vamos lá. Romanos, que a gente já leu, 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que nele crê. Vamos ler outro texto aqui em Gálatas capítulo 5. Vamos ler especificamente o versículo 3 e o 4, que eu quero que você entenda esse assunto. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, estando obrigado a guardar toda a lei, separado estáis de Cristo. Vós que vos justifica pela lei, da graça tendes caído. Paulo está advertindo os cristãos aqui na igreja, não na igreja, a igreja de Cristo que estava na Galácia. Paulo está advertindo esses irmãos, meu irmão Adinaldo Nogueira, Pai do Senhor Jesus, amém? Quiser entrar aí, fica à vontade, não é? Então, Paulo aqui nessa carta aos Gálatas, está corrigindo os irmãos aqui, os crentes em Jesus aqui, nessa cidade da Galácia, sobre um erro doutrinário. Boa noite, meu irmão Adinaldo. Sobre um erro doutrinário que estava sendo ministrado no meio dos irmãos, que estava levando os irmãos a cair da graça. Que erro era esse? Os irmãos estavam sendo ensinados que tinham que crer em Jesus, mas também tinham que continuar guardando as ordenanças, os rituais e cerimoniais da lei. Aqui nesse caso específico era a circuncisão, porque a lei também pedia que todo homem que fizesse parte do povo de Deus, do povo judeu, tinha que ser circuncidado, porque todo o povo de Israel, a criança a partir de 8 dias, parece, de nascida, tinha que ser circuncidada. Você precisa conhecer o que é isso. Isso era um sinal que Deus pediu para marcar o povo dele. Era guardar o sábado e ser circuncidado. Você sabe o que era a circuncisão?
né, no órgão masculino do homem, fazia um corte no prepúcio. Só homens, só os machos era circuncidado. Então, a lei pedia isso como uma obrigação para que aquele homem fizesse parte do povo de Deus. Tinha que ser circuncidado. Isso era um sinal na lei, dentro do ritual, do cerimonial, que era pedido. E aí, os irmãos em Cristo nessa cidade da Galácia, Paulo escrevendo aos Gálatas, aos irmãos nessa cidade, que se eles voltassem a praticar isso como obrigação para uma vida com Deus, eles separados estavam da graça, da fé em Cristo. Logo, caídos da graça estavam, fora da graça de Deus. Porque o homem tem que entender que o pacto de Deus com a nação de Israel ficou para trás, porque aquele pacto era temporário. Tudo que Deus pedia para o povo judeu viver, observar e praticar como uma forma de adoração a Ele, era temporal, até Jesus vir. Quando Jesus vem, agora é estabelecida a nova aliança de Deus com os homens, grego, judeu, gentil, toda a humanidade. O pacto de Deus, o meio que Deus estabelece para o homem chegar a Ele, para ter a vida com Ele, receber dele o perdão, a graça, o amor e ser salvo, é por meio de Cristo agora. Os judeus não entenderam isso. Os judeus queriam se justificar, queriam chegar a Deus pelos mesmos caminhos que foi abolido o sistema sacrificial, o sistema cerimonial, como forma de chegar a Deus, de receber graça de Deus, não era mais válido. Foram abolidos por Cristo, substituídos por Cristo, anulados, sim, por Cristo. Todo o ritual da lei, cerimonial, toda a ordenança que a lei pedia como meio do homem chegar a Deus, não é mais válido. Guardar sábado, circuncisão e etc. Então, eu estou aqui para explicar a você sobre esse assunto de que muitos têm anulado, desprezado o sacrifício de Cristo e voltando à maldição novamente. Muitos têm anulado na sua vida o sacrifício de Cristo e voltado à maldição. Por quê? Vou dizer por quê. Porque estão querendo seguir por caminhos que acham que leva eles a Deus. Caminhos que eles estabelecem, que o homem coloca e não Deus. Não estão se submetendo a Deus. Então Paulo vai aqui orientar aos Gálatas que se eles voltassem a viver o ritual, as ordenanças que era pedido na lei, como uma forma de adoração, de chegar a Deus, eles estavam anulando o sacrifício de Cristo na vida deles. E estavam se separando de Cristo e caindo da graça. Gálatas 5, 3 e o 4. E Paulo vai dizer assim, Romanos, capítulo 10, versículo 3 e o 4. Escuta o que Paulo diz sobre isso. Paulo vai dizer, porquanto eles não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê nele. Olha para aí. Observe essa palavra. Então, muitos judeus que estavam se convertendo a Cristo, aliás, que estavam crendo em Cristo, mas não se converteram a Cristo, porque
crer em Cristo é uma coisa, se converter é outra. Tem gente que crê em Jesus, mas não se converte a Ele. Vocês estão entendendo? E isso é bíblico que eu estou falando, tá? Se você pegar lá João, capítulo 12, versículo 42, você vai ver essa verdade. Muitos fariseus judeus creram nele, em Jesus, mas não se convertiam a ele. Por quê? Porque não queriam perder a posição nas sinagogas. Então, os judeus creram em Jesus, mas não se converteram dos rituais da lei, das ordenanças da lei, que não era mais válido a partir de Cristo. Ele veio cumprir a lei. Jesus, ele veio cumprir a ordenança, as obrigações da lei, para que o homem, por cumprir a lei, fosse justificado por Deus, e esse homem justificado viesse justificar outros pela justiça dele. Quem era o homem que poderia fazer isso? Dentre os homens não tinha quem. Todos estavam na culpa do pecado. Como poderia cumprir a lei se já era transgressor dela? Jesus cumpriu a lei. Ele não transgrediu a lei de Deus. Ele veio como judeu. E como judeu, ele cumpriu a lei que foi dada aos judeus. E essa lei cumprida, não só para os judeus, mas o cumprimento de Cristo, a morte dele, abriu a porta para o homem e a Deus justificado, judeu ou grego. Jesus, ele é o meu representante. Ele é o meu advogado, o seu também, o de toda a humanidade. Ele é o meu fiador, o seu também, e de toda a humanidade. Ele é o meu, o seu, o de toda a humanidade, justificador. É por Cristo, porque tudo que Jesus fez foi para cumprir a exigência do Pai, para liberar para o homem o perdão, e a porta está aberta para o homem voltar à comunhão com Deus novamente, que foi perdida lá no Éden, onde o homem entrou, a humanidade recebeu a condenação lá no Éden. E todos são culpados e já estão julgados e condenados pelo pecado. Por quê? Porque todos pecaram. O pecado se principiou em Adão, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado na humanidade, no mundo, como por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado a morte, que é a condenação, e essa condenação passou para todos os homens. Por quê? Porque não pecaram? Não. Porque todos pecaram. E logo todos também receberam a punição da transgressão do pecado. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte aqui é a separação eterna, é a condenação, o juízo que o homem está seguindo. E após a morte, ele segue ao juízo, se não se converter antes desse acontecimento, antes de chegar a hora da morte. É preciso o homem tomar a decisão de crer em Jesus e se converter a Cristo para ser justificado por Deus e receber o perdão de Deus só por Cristo. Então Cristo morreu por isso. Os judeus não entenderam isso e não aceitaram, porque Jesus veio pregando isso. Jesus veio dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus pregou isso? Você tem que entender, toda a palavra de Jesus, tudo que Jesus trouxe e ensinou, tem um porquê.
tem um fundamento, tem um ensino. É isso que nós temos que buscar, aprender o que a palavra nos ensina. Então, João 14,6, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus deu essa palavra aos judeus e serve para toda a humanidade, tá? Porque tem alguém que diz que isso aí foi só para os judeus. Não, isso é a palavra que a gente conhece por onde chegar a Deus. Seja judeu, seja grego, argentino, alemão, católico, espírita, budista, juiz, delegado, bom, ruim, todos têm que crer nessa palavra e se conduzir por ela. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, é para que toda a humanidade saiba que vida com Deus está em Deus, na verdade de Deus, só por Jesus. Não é por ali, aqui ou acolá. E dentro dessa palavra que Jesus dá aos judeus, Jesus estava orientando, esclarecendo e explicando aos judeus que não era mais através dos rituais da lei que o homem chegava a Deus. Por quê? Vamos lá. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O templo, o tabernáculo, ele tinha 3 portas. Era uma divisão de 3 compartimentos. O tabernáculo, ele tinha o pátio onde ficavam todas as pessoas, tinha um lugar restrito onde era oferecido sacrifício, e tinha um lugar que era chamado Santo dos Santos. E esse lugar só podia entrar o sumo sacerdote, era que tinha o objeto chamado Arca da Aliança. Isso não serve mais para hoje. Tem gente aí fazendo culto e botando réplica de Arca da Aliança em culto e fazendo aquele misticismo. Isso é misticismo e paganismo, tá? Então, no templo, no tabernáculo, tinha no 3º compartimento o Santo dos Santos, que tinha uma cortina, um véu grosso, que fazia separação entre o povo e a presença de Deus. E só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer o sacrifício do pecado do povo e o dele a Deus. No 2º compartimento ficava os sacerdotes, que fazia expiação com o sacrifício, com a oferta de sacrifício do povo, o cordeiro. Quem fazia a expiação do povo era o sacerdote, no compartimento onde era o espaço do sacrifício. E no 1º compartimento, o povo ficava lá, que era onde ficava o povo, era o compartimento livre. E dentro desses 3 compartimentos, tinha 3 portas. A primeira porta se chamava Caminho. A segunda porta se chamava Verdade. E a terceira porta se chamava Vida, que era que dava acesso a Deus. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, não é mais por essa porta, caminho, que vocês vão chegar por meio de oferecer sacrifício a Deus. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele está dizendo, não é mais por essa porta que vocês vão ter o conhecimento e a verdade de Deus, aonde era levado o sacrifício para a expiação do pecado do povo. E a terceira porta tinha o nome Vida, que era ali aonde estava o compartimento do Santo dos Santos, que só entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, que só ele, não era os sacerdotes, era o sumo sacerdote. Ele entrava uma vez por ano, aonde tinha uma divisão, uma cortina grossa, que fazia a divisão. E esse sumo sacerdote entrava para fazer a expiação do povo e dele. Tinha que entrar com sangue, aonde tinha ali, no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, que era um objeto que representava a presença de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque antigamente era através do sacerdote.
que ia no Santo do Santo. Vocês estão entendendo isso? Então, quando Jesus disse aos judeus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava explicando isso, que aquele circo, aquele movimento de ritual, de cerimonial que era feito, não era mais útil, não precisava mais, não era por ali mais que o povo ia encontrar Deus. Jesus agora vem e diz, não é mais pelo tabernáculo, não é por templo, não é por sacrifício, não é por sacerdote, nem por sumo sacerdote. Agora, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o mais importante, o terceiro ele diz, o quarto ponto, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é mais por sacerdote, não é através de templo, não é através de tabernáculo, de lugar, de ritual, de sacrifício, nem tampouco de nenhum sacerdote, homens que faz mediação entre o povo e Deus. É através de Cristo. Todos têm acesso direto a Deus por Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele vai explicar isso também aos irmãos judeus. Que a carta aos Hebreus, ela foi direcionada para os judeus, que ainda viviam no costume da lei, que ainda queria buscar uma vida com Deus através do templo, através de guardar sábado, através de circuncisão, através de sacerdote, através de sacrifício. E o escritor aos Hebreus, Hebreus 10, 19, dá uma lidinha lá. Eu vou ler como está aqui para você entender. Olha o que o escritor aos Hebreus, pregando o evangelho de Cristo, para ensinar a esse povo que toda petição da lei não tem mais serventia nenhuma. A lei foi substituída por Cristo. Ou seja, Deus agora, o relacionamento do homem com ele não é através de nenhum ritual religioso. É através de Cristo, por meio da fé. Dá para você entender isso? Então, o escritor aos Hebreus vai explicar isso aos irmãos. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Por que ousadia? Porque os irmãos tinham medo, os judeus tinham medo de ir à presença de Deus. Eles tinham medo, por isso que eles levavam os sacrifícios e só quem podia oferecer era o sacerdote. Eles tinham medo, eles não poderiam ir. Eles precisavam de um mediador que era, na velha aliança, o mediador era o sacerdote. Cuidado, viu, gente? Tem gente hoje querendo viver esse ritual de homem como mediador, como ungido, como presidente, como o pontífice que faz o canal entre o povo e Deus. Onde o povo está lá, adorando a Deus através de um altar, onde está o homem lá, fazendo a ponte. Não, cuidado, está errado isso. E o escritor dos Hebreus vai dizer assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, sua morte na cruz. Não precisamos mais entrar em santuário, em templo, em igreja, em coisa alguma assim parecida, que hoje ainda os homens criam. Que os judeus ainda entendiam que tinha que buscar a Deus no templo, que tinha que adorar a Deus através do sacrifício, dos rituais, que tinha que buscar o sacerdote como mediador para eles poderem ter acesso a Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer, irmãos, não precisamos mais desses rituais e nem dos cerimoniais da lei. Não é mais através de templo. O santuário de Deus agora é Cristo. E quando estamos em Cristo, estamos em Deus. E Deus em nós. Temos que ter ousadia para entrar na presença de Deus. Não precisamos de sacerdote, de intermédio. Porque agora, através de Cristo, nós estamos direto em Deus. Ao contrário, Deus aqui está em nós, habitando em nós, por meio de Cristo. Eu não preciso de casa de Deus ali, aqui ou acolá.
Nós não precisamos de templo para ir adorar a Deus. Deus agora é adorado em nós, que somos templo e casa de Deus, aonde Deus habita. Vocês estão entendendo esse ensino, esse esclarecimento que eu estou aqui comunicando para vocês? Tem muita gente anulando o sacrifício de Cristo e voltando à maldição. Tem muita gente caindo da graça, rejeitando o sacrifício de Cristo na sua vida, por onde você é aceito por Deus, por onde você é agraciado por Deus, por onde você é abençoado por Deus, por onde você é liberto, por onde você recebe perdão de pecados, por onde você é justificado, por onde você tem a promessa da vida eterna. Tem muita gente rejeitando a graça de Deus. Por quê? Porque estão buscando isso tudo dentro de igreja, dentro de sacrifício, dentro de culto disso, daquilo outro, através de misticismo, através de pacto, de voto, de movimento, de culto, de bênção, de milagre, de vitória, de poder. Cuidado! Vocês estão caídos da graça, ou vão cair, ou já estão caídos. Cuidado! Vocês estão anulando o sacrifício de Cristo na vida de vocês, porque vocês querem se justificar guardando o sábado, sendo devoto à instituição igreja, praticando o ritual e cerimonial de igreja, dar dízimo, guardar o sábado, ser batizado, cumprir ordenança e devoção de culto. Cuidado! Isso leva vocês a cair da graça, porque muitos estão fazendo isso, vivendo isso como um mérito de vida com Deus. E a vida com Deus, a comunhão com Deus, o servir a Deus, o adorar a Deus, não é por esse caminho. Cuidado, meus amados irmãos. Eu só trago aqui instrução sólida, que edifica, esclarece e convida você ao arrependimento, corrigindo, repreendendo e instruindo você na verdade, não da igreja, do pastor, do papa ou do padre. A verdade de Deus, Cristo, o Evangelho. Muitos estão rejeitando e anulando o sacrifício de Cristo na sua vida, caindo da graça, entrando em maldição, porque estão buscando se justificar com Deus pelos seus méritos, estão buscando a graça de Deus pelos seus sacrifícios religiosos, estão buscando uma vida com Deus de adoração pelas suas instituições religiosas, estão buscando ser devoto e praticante de uma vida de servir a Deus dentro, não do que Cristo nos orienta, não em Cristo nem na palavra de Cristo, mas dentro de obrigação religiosa. Estão querendo ser justificado por Deus por causa da sua roupa religiosa, por causa da sua vida religiosa, por causa dos seus lugares aonde se congregam como ponto central de buscar a Deus, chamado igreja. Por meio das suas obrigações e devoções que guardam e praticam as suas crenças, seus dogmas, dentro das suas instituições, acham que esse é o caminho para Deus, estão caindo da graça. Aí vem um bocado de gente querendo guardar a lei que foi dada aos judeus. Vem os pastores de igreja evangélica ensinando esse erro maldito para o povo. Não, porque você tem que guardar o sábado. Amigo que diz que é enviado de Deus, que não é, está pregando errado. Todo aquele que prega contrário ao evangelho não é de Deus. Eu pergunto a você que diz que é pastor, que é homem de Deus, por que você leva as pessoas a cair da graça? Por que você ensina o povo que tem que guardar o sábado para ser salvo, que tem que dar dízimo? Você quer fazer que esse povo viva como judeu? Que eles não são judeus, nem os judeus estão obrigados mais a guardar a lei, porque em Cristo, nem judeu, nem grego, nem gentil, todos são justificados pela fé em Jesus Cristo. Não é por guardar sábado, não é por dar dízimo, não é por estar dentro de uma igreja buscando sacerdote, oferecendo sacrifício de louvor e adoração a Deus, como o povo está vivendo hoje dentro das igrejas. Estão caindo da graça, tem que conhecer o evangelho.
Tem que conhecer a verdade para ser liberto. Tem que saber que Cristo, Ele é o ponto da minha vida com Deus. Não é uma instituição, não é um ritual religioso, não é um sacrifício religioso, não é um cerimonial religioso. É Cristo, a minha fé nele, a minha convenção a Ele, seguindo a Ele pela palavra dEle. Aí vem muitos pastores do sistema religioso evangélico, ensina as pessoas que se você não se batizar não é salvo. Se você não guardar o sábado não é salvo. Vocês estão levando esse povo à maldição, anulando o sacrifício de Cristo, caindo da graça, porque esse povo não está olhando para o que Cristo fez. Estão crendo em Jesus em vão. Estão crendo em Jesus, mas encontram Deus dentro da igreja. Jesus não é o local, porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, se você não estiver na igreja, não tem Deus. Estão anulando o sacrifício de Cristo. Estão ensinando o povo a crer em Jesus. Mas tem que ganhar a bênção de Deus e a vitória através de campanha de vitória, de pacto, de voto, ritual, sacrifício religioso vã dentro da igreja. Vocês estão levando esse povo a cair da graça. Tem que crer em Jesus, mas se não for batizado dentro do ritual, do cerimonial de igreja pelos homens dentro de água, não pode ser uma nova criatura. Não nasceu para Deus, não faz parte da igreja. Quem disse isso? Estão anulando a graça de Cristo. Aí eu fico observando, né? Aí vamos lá. Vamos falar fatos que são notórios, que a gente vê aí sendo ensinado. Adventista, o sistema religioso evangélico, igreja adventista do sétimo dia, ensina as pessoas que tem que guardar o sábado. Não, porque é a lei de Deus. Tem que guardar a lei, porque senão não faz parte do remanescente, do povo de Deus, a igreja verdadeira. Aí esse povo quer anular a graça de Cristo. Jesus, esse povo que diz que crê em Jesus dentro dessa instituição, está crendo em Jesus em vão. Da graça tem caído. Estão buscando guardar o ritual da lei. Agora, interessante que os adeptos, o sistema doutrinário dessa instituição religiosa evangélica, adventista de sétimo dia, leva os seus adeptos a acreditar que tem que guardar o sábado. Porque tem que guardar a lei para ser salvo. Agora, é só o sábado, né? Será que na lei só tem o sábado? Por que vocês não mandam o povo se circuncidar? Por que vocês não mandam o povo oferecer sacrifício? A lei pedia isso. Por que vocês não mandam o povo viver as festas da lua nova? As festas da colheita judaica? É só o sábado. É um bocado de hipócrita, irmão. Se baseia, se fundamenta num ponto só. Esquece os outros. Quer guardar a lei? Vá guardar toda a lei. Porque circuncisão é da lei também. Aprendeu isso? Circuncisão é da lei. Guardar o sábado, guardar festas, ir para o templo, oferecer sacrifício. Vocês mandam o povo levar cordeiro? Manda o povo levar cordeiro também? Por que manda o povo só guardar o sábado? Aí já vem outra igreja aí, a maioria, isso aí é geral. A maioria das igrejas evangélicas cobra ao povo dízimo, que era pedido na lei. Não, porque tem que dar o dízimo, porque o dízimo foi antes da lei. Porque também não manda o povo se circuncidar. Porque a circuncisão também foi antes da lei. Abraão também foi circuncidado. Por que vocês, dentro das igrejas evangélicas, que dá os pastores que ordenam o povo dar dízimo como uma obrigação, porque foi antes da lei, por que também não manda o povo se circuncidar? Irmãos, sejam libertos. Saiam da maldição. Muitos estão crendo em Jesus em vão, dentro dessas instituições religiosas. Vocês têm que se converter a Cristo. Não é mais obrigatório ritual, sacrifício, penitência, flagelo, voto, pacto, campanha. Não, não. Isso não é pedido à igreja. A igreja de Cristo está no pacto da nova aliança. Não é essa graça libertina que muitos estão pregando aí, tá?
tem alguém também pregando aí uma graça, que não é o que Jesus pregou. Jesus não mandou ninguém ficar confortável e dizendo que já está salvo, não tem mais pecado, o homem já está livre de tudo. Mentira. Jesus disse, enquanto estiver aqui, tem que perseverar até o fim para ser salvo. Jesus mandou vigiar, ter cuidado com os falsos profetas que vêm como se fosse de Deus, trazendo essas doutrinas de demônios malditas. Jesus mandou vigiar com os desejos da natureza humana no corpo que a gente ainda estamos até o dia da redenção. Enquanto estivermos nesse corpo, estamos sendo tentados pelo pecado. E nós temos que vigiar, se negar, resistir para se manter firme em Deus. Porque o pecado ainda nos tenta. A gente está numa natureza ainda pecaminosa. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se você não vigiar, você cai. Você volta à perdição. Mas muitos estão ensinando uma graça libertina, uma graça folgada. Essa não é a graça de Cristo. A graça de Cristo é essa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Creia em Jesus por fé e não siga não a ele não. O que é seguir a Jesus, irmão? O que é tomar a cruz? É você viver uma vida que vai aborrecer você, vai aborrecer o mundo, vai aborrecer todo aquele que está nas trevas. Porque agora você, como luz, tem que andar na luz. E a luz não é uma religião nem uma igreja. A luz é Jesus, a palavra dele. Tudo aquilo que ele manda, orienta. Nós temos que nos negar a hipocrisia, o fingimento, a mentira, o sentimento, o ódio, a vingança. Nós temos que se negar, porque isso ainda está em nós, porque nós ainda estamos na matéria corrompida. Só vamos ser livres do pecado quando for recebido o corpo glorificado. Na redenção desse corpo é que a gente está livre de todo sentimento maldito, de toda a intenção, de todo desejo maldito. Enquanto estamos nesse corpo, vamos sentir os desejos, vontade de pecar, só que em Cristo já não somos mais escravos do pecado. Hoje nós temos o poder. A graça de Deus em nós nos ajuda a resistir o diabo, sujeitar-se a Deus. Agora, se eu também quiser, mesmo na graça, sujeitar ao diabo e resistir a Deus, eu também posso. É consciente, é no entendimento, é escolha minha. Eu recebi a graça por escolha. Eu aceitei Cristo como meu justificador, como meu salvador, por escolha. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com essas doutrinas, com esses ensinamentos que estão aí sendo propagados aí de uma forma abrangente em nome de Deus. Você e eu precisamos conhecer a verdade e prosseguir em conhecer para estar andando por ela e nela não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Cuidado. Tem muita gente anulando a graça de Deus na sua vida, rejeitando o sacrifício de Cristo, porque ele acredita que tem que fazer o ritual, tem que viver o sacrifício, tem que ir ali, aqui e acolá, tem que ir buscar o sacerdote, tem que guardar o sábado, e é tanta coisa que o povo está sendo ensinado aí. Não, você crê em Jesus, mas se não estiver aqui não é salvo. Se não fizer isso não é salvo. Se não cumprir essa regra não é salvo. Se não obedecer o sacerdote, se não tiver o sacerdote na sua vida como autoridade de Deus, não é salvo. Aonde Jesus deixou entre nós e ele algum líder religioso? Aonde Jesus disse, não, é Paulo que é a autoridade espiritual para vocês. Não, é Pedro que faz vocês, Deus ouvir a oração de vocês. Aonde Jesus disse isso? Aonde Jesus disse, vão a Pedro, vão a Maria, vão a João me buscar, porque através deles vocês me encontram. Aonde Jesus disse isso?
Jesus disse ao contrário. E esses homens não obedecem, ensinam errado. Jesus disse, vinde a mim. O povo está sendo ensinado a ir para onde? Não é para Jesus, é para as religiões, é para as instituições, é para os cultos, é para os homens que é profeta para receber de Deus. Não é Jesus. É ou não é isso, irmão? Eu estou trazendo uma orientação muito importante, irmão. Muitos vão desprezar. Por quê? Porque muitos é os que vão se perder por não dar ouvido à verdade. Poucos são os que vão se salvar. Por quê? Porque creram e se converteram. Mas a multidão vai perecer porque não dão ouvido à verdade. É o que diz a palavra de Deus. Vão ter comichão nos ouvidos, vão desprezar e rejeitar a verdade, vão apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, vão buscar pregadores que pregam o que eles querem, não o que Deus quer que a gente ouça. E por não crerem na verdade, serão condenados. É o que diz a Bíblia. 2 Tessalonicenses 2, 10 e o 11. Então, tem muita gente rejeitando o sacrifício de Cristo na sua vida. E não está entendendo. Estão sendo levados a cair da graça. E pensando que estão de pé. Quantos estão caídos? Pensando que estão de pé. Quantos estão mortos com o nome de que vive? Mortos no sentido espiritual. Sem vida com Deus. Mas estão pensando que tem vida com Deus. Estão sendo enganados nesse movimento de poder que diz que é Deus operando. E muitos estão mortos. Quantos estão perdidos? Quantos estão nas trevas, pensando que estão na luz? Por quê? Porque não estão aqui, sendo prudente a guardar a palavra, o que Cristo nos trouxe, o evangelho da salvação, o poder de Deus, por onde o homem é salvo crendo, é o evangelho de Cristo. Até isso, o povo está sendo errado. Jesus não mandou crer e nem está em nenhuma igreja ou religião como verdade por onde o homem é salvo. Jesus mandou crer no evangelho. Nele que é a verdade. Até isso o povo está sendo desviado. O povo está rejeitando o caminho verdadeiro da salvação. Estão buscando o caminho anátema que os homens falsificadores da palavra estão colocando para o povo como se fosse para Deus. Porque Jesus não mandou ninguém ir para nenhum lugar buscar ser salvo, buscar salvação, buscar ter vida com Deus, buscar encontrar Deus. Jesus disse, venham a mim, creiam em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós. O povo está sendo ensinado a o quê? Buscar bênção aonde? Adorar a Deus aonde? Ser de Deus dentro de onde? Servindo a Deus aonde? O povo está sendo ensinado que só é salvo se estiver aonde? Dentro das igrejas, cumprindo os rituais, os cerimoniais, as ordenanças, as obrigações que não é Deus que coloca. Os homens dentro das instituições, igreja, é quem coloca esses caminhos malditos para desviar você e essa multidão que está sendo guiada por eles dentro dessas igrejas, caídos da graça, perdidos da graça de Deus, rejeitando a graça de Deus, porque não estão se conduzindo na verdade e nem estão firmados na verdade, nem estão sendo instruídos na verdade, nem estão aprendendo a verdade, que é Cristo. Então, essa live eu botei para explicar isso. Muitos estão rejeitando o sacrifício de Cristo, caindo da graça e voltando à maldição, porque estão vivendo rituais, movimentos, obrigações, cultos cerimoniais, vida escrava como negócio e propriedade do sistema religioso, sendo devoto e praticante às ordenanças dos homens dentro do sistema religioso, pensando que é o caminho para Deus. E estão perdidos de Deus, porque o caminho é Jesus, a verdade
é Jesus. A vida com Deus é por Jesus. E ninguém vai a Deus se não for por meio da fé em Jesus. O povo está sendo ensinado errado. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, se vocês se deixar se circuncidarem, da graça tem caído. Creram em Cristo em vão, tão separado de Cristo. Meu irmão, se você deixar ser levado por esse ensino de guardar o sábado, se você deixar ser levado por esse ensino de ser batizado dentro de igreja, para poder ser de Deus e fazer parte da igreja e nascer de novo, você da graça tem caído. Se você deixar sua vida ser dominada por uma ordenança de dar dízimo, de estar dentro de igreja, porque ali é o lugar de adorar e de servir a Deus, se você se deixar guiar por essa instrução, por esse entendimento, por esse ensino, você da graça tem caído. Meu irmão, isso é muito sério, que eu estou aqui trazendo para você. Porque foi isso que os apóstolos advertiram os irmãos que estavam entrando por esse caminho. Por isso que eu digo, você, a igreja de Deus, nós, precisamos é da doutrina apostólica. É da doutrina que está aqui nas cartas dos apóstolos. Não é desses cultos, dessas doutrinas, desses congressos, dessas festividades, desses profetas, dessas profecias, desses cultos de eventos de entretenimento. O que nós precisamos é da doutrina de Cristo. Essa doutrina que foi dada pelos apóstolos, que estão aqui nas cartas apostólicas. Se você se deixar viver numa vida, no entendimento de viver com Deus, por onde a religião te ensina, você perdido está, continuará perdido. E no final dessa vida religiosa, com todo o sacrifício, com toda a devoção, com toda a vida de usos e costume, de justiça, de bondade que você vive nessa religião, no final, sabe o que vai acontecer? Eu espero que você não, mas muitos vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Vão se decepcionar da fé, porque estavam numa fé falsa. Desviaram-se da verdadeira fé e se voltaram numa vida com Deus, não pelo caminho, não pela verdade de Deus, mas pelos preceitos dos homens. Foram negócio e escravo dos homens, dentro de religiões, igrejas, instituições religiosas. Cuidado, irmãos. Conheça a verdade e seja liberto, o que Jesus disse. E eu acho interessante, é muito sério. Dá uma lidinha lá, irmão. Vai aprender, vai se dedicar, vai priorizar, buscar a tua vida. Não está dentro de culto de igreja, mas vai priorizar, buscar a tua vida. Está conhecendo a palavra, vai ler a palavra, vai meditar a palavra. Isso é buscar a Deus, irmão. Isso é adorar a Deus. Não é estar dentro de ritual de igreja, não. Dá uma lidinha lá em Romanos, capítulo 10. Dá uma lidinha do versículo 1 ao versículo 5. Busca entender o que foi ensinado ali por Paulo. Paulo vai dizer, irmãos, a oração que eu faço pelo povo de Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho. Olha o que Paulo vai dizer. Eu dou testemunho que esse povo é zeloso de Deus. Eles estão buscando servir a Deus, mas estão com o entendimento errado. É por isso que eu digo, vida com Deus não é sacrifício de religioso dentro de igreja. Vida com Deus é questão de entendimento. Se você não tiver o entendimento da verdade de Deus, você pode viver todo o sacrifício religioso. Sua vida ser devota radicalmente dentro da religião. Você continua perdido no mundo sem Deus, sem paz, sem salvação e sem esperança. Porque esse não é o caminho que leva você a Deus. E Paulo vai dizer, eu dou testemunho dos meus compatriotas, dos judeus, que eles são zelosos de Deus, agora sem o entendimento. Porque eles não conhecendo o caminho que leva o homem a ser justificado por Deus, eles estabelecem o seu próprio meio de justiça. Eles estabelecem o seu próprio caminho para chegar a Deus. E com isso, eles rejeitam a Cristo, que é o fim da lei. O único meio por onde o homem é justificado por Deus. O fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que nele crê em Jesus.
Mas os judeus desprezavam isso. Não, nós cremos em Jesus, mas temos que guardar o sábado. Não, nós cremos em Jesus, mas se não der o dízimo, não é salvo. Tem pastor pregando isso ainda. A maioria já manipularam outro discurso para enganar você e fazer você continuar preso nessa ordenança. Tu quer dar, meu irmão, tu dá 20, 30, dá até o dinheiro todo. A questão não é essa. Não é dizer que você não dê. A questão é que o que eles estabelecem é mentira, que tira você da graça de Deus. Está entendendo isso? Não é dizer, não, ninguém está proibindo ninguém de dar 10%. Você quer dar 10%, dê 20%, dê 50%, dê 70%, dê os 100% do seu salário. Deixe sua família passar necessidade. Vá ajudar a igreja do homem. Agora, a questão não é essa. A questão é o que eles determinam lá, o que eles colocam lá como regra e doutrina é maldita. Vai levar você à miséria, à maldição, à condenação. Você pensando que esse homem é de Deus, está te levando para Deus, você está caído da graça. Você está tropeçando na fé, desviando da fé por causa dele, porque você está seguindo a ele e não a Jesus. Porque se você seguir a Jesus, você não vai estar preso nessa ordenança de dar o dízimo de 10%. Porque Jesus não ensinou isso. Quem ensina isso são eles. Os líderes de vocês. O mediador de vocês a Deus. Os ungidos de vocês. O espiritual, a autoridade de Deus para vocês, que é seus líderes. Quem ensina isso é eles. Porque Paulo vai dizer, eles rejeitam a justiça de Deus, querendo estabelecer sua própria justiça. Não, tem que crer em Jesus, mas tem que guardar o sábado, senão não é salvo. Tem que dar o dízimo, senão não é salvo. Tem que ser batizado dentro de igreja pelo líder, o pastor, senão não é salvo. Tem que estar dentro da igreja, senão não é salvo. Senão não é de Deus. Tem que fazer isso, fazer aquilo, cumprir, obedecer, guardar. Não pode isso, não pode aquilo. Tem pastor dizendo que se a irmã cortar o cabelo, ela não é salva. Tem pastor pregando que se a irmã usar brinco, usar maquiagem, é do diabo, vai para o inferno. E o povo está preso, e o escravo, negócio desses homens, dentro dessas instituições. Meus irmãos, conheça a verdade de Deus. Cuidado, você que está aí ouvindo, você pode estar caído da graça e não sabe, mas agora você foi advertido para conhecer a verdade e ser liberto, sair da mentira. Cuidado, não anule a graça de Deus na sua vida por meio do sacrifício de Cristo. Não anule a graça de Deus na sua vida, buscando ritual, sacrifício, obediência, submissão, guardando isso, aquilo outro, que os pastores, muitos falsificadores da palavra, levam o povo a viver e obedecer dentro de igreja. Muitos estão caídos da graça por causa disso. Eu não preciso de templo. Eu não preciso de sacerdote. Eu não preciso de sacrifício. Eu não preciso disso ou daquilo outro. Porque todo favor, toda graça, toda misericórdia, todo o amor de Deus, toda a bênção e a vitória de Deus na vida do homem pecador é por meio do sacrifício de Cristo. Sem isso, o homem continua perdido, porque ninguém vai ter a vida com Deus sem Jesus. João 3:36. E que Deus abençoe a todos. Minha irmã Silene Santos, diaconisa lá de São Paulo. Meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Minha irmã Mauricéia Lafayette, aqui de Pernambuco, Paudalho. E outros irmãos que sempre estão sendo edificados e recebendo o ensino e a instrução da palavra de Deus aqui nos meus vídeos de instruções que levam para você a verdade que liberta, o esclarecimento da luz de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém, meus amados irmãos? Cuidado, viu? Para você não estar anulando a graça de Cristo e dele estando caído. Cuidado, viu? Muitos estão separados de Cristo e da graça têm caído.
porque estão vivendo a vida com Deus com o entendimento errado de que Deus está ali, tem que fazer isso, tem que obedecer aquilo, tem que viver naquilo, tem que estar cumprindo isso. Cuidado, viu, irmão? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mais uma vez, evangelista Wellington Ramos, esse que fala com vocês. Agradece a Deus por esse momento de edificação, que nós aqui recebemos a instrução, a correção da palavra de Deus para a nossa edificação. Fique na paz, em nome de Jesus.